Deus está em silêncio, mas não está ausente à preparação. Começa no invisível. Há momentos em nossa caminhada com Deus em que o céu parece fechado. O orar se torna pesado. As respostas não vêm, as emoções se confundem e o silêncio de Deus parece um eco doloroso. Nessa hora, é comum perguntar: Senhor, o Senhor ainda está aí? A Bíblia, porém, mostra que o silêncio de Deus nunca é sinônimo de ausência, mas muitas vezes um campo sagrado de preparação. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério, também nós somos conduzidos a lugares silenciosos, onde a fé é provada, a obediência é aperfeiçoada e o ego é calado. O silêncio de Deus não é castigo, mas estratégia. É nesse lugar onde Deus trabalha no oculto, quebrando o orgulho, ensinando dependência e nos moldando à imagem de Cristo. Muitos grandes momentos da história bíblica foram precedidos por longos períodos de silêncio. Os 400 anos entre Malaquias e Mateus, os dias entre a promessa e o nascimento de Isaque, os anos entre o sonho de José e sua realização. Deus pode estar em silêncio, mas jamais está inativo. Ele trabalha enquanto você espera. Ele forma caráter enquanto você ora. Ele alinha propósitos enquanto você chora. Portanto, o primeiro passo diante do silêncio do céu é confiar. Se Deus está calado, é porque algo está sendo construído. 2. O deserto é um lugar de solidão, mas também de revelação. A solidão, quando combinada com o silêncio de Deus, pode parecer insuportável. Mas é justamente nesse ambiente que nascem os encontros mais profundos com o Criador. O povo de Israel foi formado como nação no deserto. Moisés conheceu o Deus do Eu Sou no silêncio de um rebanho no meio do nada. Elias ouviu a voz suave do Senhor, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro. O deserto e o silêncio revelam quem somos de verdade. Quando não temos distrações, multidões, palmas ou recompensas visíveis, tudo o que resta é o que realmente somos diante de Deus, e isso é precioso para Ele. É nesse lugar que descobrimos que a voz que realmente precisamos ouvir não está do lado de fora, mas dentro de nós, na comunhão íntima com o Espírito Santo. O silêncio e a solidão não significam abandono, mas convite. Deus está te chamando para mais perto, para mais profundo. Há revelações que só são entregues no deserto. Há visões que só se enxergam quando os olhos naturais se fecham e os espirituais se abrem. Se o céu está em silêncio, é porque o céu quer te transformar antes de te responder. Muitas vezes buscamos apenas as respostas de Deus, mas Ele quer nos dar algo melhor. Ele mesmo. 3. A fé verdadeira floresce na ausência de sinais. É fácil crer quando tudo vai bem, quando as portas se abrem, quando os milagres acontecem, quando a presença de Deus é palpável. Mas o verdadeiro teste da fé ocorre quando tudo isso desaparece. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé, não pelo que sente, vê ou ouve. E é no silêncio que essa fé é lapidada como ouro no fogo. Abraão esperou por anos a realização da promessa. Davi foi ungido rei, mas teve que fugir por muito tempo antes de tomar o trono. Jesus passou 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério. O silêncio de Deus é o terreno onde a fé cresce, se fortalece e amadurece. É quando aprendemos a confiar, não no que vemos, mas em quem cremos. O silêncio nos obriga a mergulhar na palavra, a nos alimentar das promessas, a depender do que Deus já falou, não do que sentimos agora. Isso nos leva a uma fé sólida, inabalável, que permanece mesmo quando tudo desaba. Porque fé não é emoção, é decisão, é declarar, como Jó: mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. O silêncio de Deus não é o fim, é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E aqueles que perseveram, mesmo sem ver, experimentam o mover invisível de um Deus que nunca falha. 4.
No silêncio, Deus está moldando o vaso. Menos não pule o processo. Um dos maiores perigos do silêncio de Deus é tentar forçar a porta antes da hora. Quando o céu está calado, somos tentados a resolver por conta própria, a tomar atalhos, a agir na carne. Mas pular o processo é abortar o propósito. Saul não suportou esperar Samuel e perdeu o reinado. Abraão e Sara se precipitaram com Hagar e criaram uma dor que ecoa até hoje. Mas aqueles que esperam, mesmo em lágrimas, colhem frutos eternos. O silêncio não é um buraco vazio, é um ateliê divino. Você está sendo moldado como um vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro sabe exatamente a pressão que o barro suporta. Não se desespere no meio da formação. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e agradecer por cada segundo em que Deus ficou em silêncio, porque foi ali que Ele te moldou para algo maior. Há coisas que só podem ser geradas na espera, a maturidade que só nasce no silêncio, a unção que só é derramada sobre quem suportou o processo. Não se apresse. Deus não está te punindo, preparando. Enquanto você chora e pergunta até quando, Ele responde em silêncio: estou te fazendo forte o suficiente para carregar aquilo que vou colocar em suas mãos. Aguente, permaneça. O processo dói, mas o propósito compensa. 5. Depois do silêncio, vem o romper, e tudo fará sentido. O silêncio de Deus nunca é eterno. Ele é um prelúdio para algo extraordinário. Quando o tempo se completa, se o sei, abra, a resposta vem. E tudo aquilo que parecia confuso se encaixa como um quebra-cabeça. Jesus saiu do deserto cheio do Espírito e em poder. José saiu da prisão direto para o palácio. Ana, após anos de choro silencioso, deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas de Israel. A noite do silêncio sempre termina em manhã de cânticos. E quanto mais longa a espera, maior será o testemunho. Por isso não desista agora. Não abandone a fé. Não jogue fora sua confiança só porque o céu está calado. Deus está trabalhando em lugares que você não vê. Ele está preparando pessoas, circunstâncias, conexões, portas e acima de tudo, preparando você. Quando Ele falar novamente, você estará pronto para ouvir. Quando Ele agir, você terá estrutura para sustentar. Quando o romper vier, você entenderá por que precisou passar pelos dias em que tudo estava em silêncio. Não se trata apenas de esperar. Trata-se de como você espera. Espere com esperança, com fé, com constância. Porque o Deus que se cala por um tempo é o mesmo que vai te exaltar no tempo certo. E nesse dia, você saberá: Deus esteve trabalhando o tempo todo. O silêncio foi apenas parte da melodia que Ele escreveu para sua história.